Olá, fabricados por Deus! Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Duarte e eu sou do canal Fábrica Cristã. Hoje nós iremos ter uma conversa sobre ansiedade. O que era ansiedade? Quais são os sintomas e o que fazer quando estiver em uma crise de ansiedade? Peço que vocês já deixem seu like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no nosso canal e ativem os sininhos. Assim que sair vídeos novos, vocês serão notificados. Espero contar com a ajuda de vocês para nos ajudar a alcançar mais vidas. Então, solta a vinheta! Nós estamos vivendo um momento de isolamento social, um momento de medo, incertezas, angústias, mas nós não podemos ser levados pelas circunstâncias. Muitos acham que cristãos não podem ter ansiedade, mas isso não tem nada a ver. Não, nada a ver, irmão. Cristãos podem sim, em alguma fase da vida, ter uma crise de ansiedade, mas é de extrema importância que você se conheça. E assim que você ver que não está nada bem, procure a ajuda de um médico. Mas você saberia dizer para mim o que é ansiedade? Não sei. A ansiedade, ela é o desconforto físico e o desconforto psíquico. É a angústia, é a aflição, é a agonia, é a ausência de tranquilidade, o medo, o receio. Segundo a psicologia, a ansiedade é a condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de que algo inesperado ou perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se sente indefeso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, como o medo, a apreensão, a preocupação. É uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como falar em público, entrevista de emprego, datas importantes. Algumas pessoas, porém, enfrentam de uma forma mais frequente e mais intensa, que pode ser considerada patológica e comprometer a saúde emocional. Os sintomas de uma crise de ansiedade podem ser palpitação, coração acelerado, falta de ar, tremores, medo de morrer, suor. É de extrema importância que você consiga controlar quando você estiver em uma crise de ansiedade. E é por isso que eu vou te dizer 4 orientações do que fazer quando estiver tendo uma crise. Lembrando que, se você não estiver se sentindo bem, procure a ajuda de um médico. A primeira orientação é que você desvie a atenção dos seus sintomas. Um dos principais motivos para que a crise de ansiedade aumente, se torne mais intensa, é quando você começa a focar no que você está sentindo. Você começa a focar no coração acelerado, aí você já pensa que você vai infartar. Isso faz com que a crise de ansiedade se torne mais intensa. É fundamental que você tire o foco dos sintomas e você comece a controlar a sua respiração. 2. Diminua o ritmo da sua respiração. Durante uma crise de ansiedade, a tendência é respirar cada vez mais rápido e isso causa uma hiperventilação. Nesse caso, é primordial expirar e inspirar lentamente e profundamente, a fim de diminuir o estresse e fornecer oxigênio para o cérebro, aumentando a sua concentração. Isso diminui a sensação de asfixia e a incapacidade de respirar. Quando notar que uma crise está se aproximando, coloque uma mão sobre a barriga e a outra sobre o peito. Comece a respirar devagar, utilizando o diafragma. Inspire pelo nariz, segura a respiração por 3 segundos e expire pela boca, bem lentamente. Você deve sentir o abdômen subindo e descendo. Mantenha esse ritmo de respiração até sentir o relaxamento muscular e clareza dos pensamentos.
A terceira orientação é para você se distrair. Outra atividade comum é, durante a crise de ansiedade, ter um turbilhão de pensamentos, causando uma sobrecarga emocional. A descarga de adrenalina desperta o nosso sistema nervoso e deixa ele em alerta. A saída para isso é diminuir o ritmo dos pensamentos, criando distrações externas a ele. Se estiver com alguém conhecido, converse com ele e preste atenção somente nessa conversa. Se estiver sozinho, tente contar de 1 até 10 repetidas vezes. 1, 2, 3, 4. Cante uma música. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia. Recite uma história. Era uma vez um sapo que não lavava o pé. Faça listas ou qualquer outra atividade mental que te tire do problema. A quarta orientação é que você tenha uma imaginação guiada. Pense em um lugar onde você se sinta em paz. Enquanto pensa nesse lugar, comece a adicionar elementos. Foque toda a sua atenção nessa imaginação. A minha imaginação seria eu na praia, com uma latinha de refrigerante da Fanta Uva, um guarda-sol para me proteger dos raios solares, né? E comendo camarão. #camarão à vida. Esse tipo de atividade é muito eficiente para que você desligue a sua atenção aos seus sintomas. Essas orientações que eu acabei de te dar, elas vão te ajudar no momento em que você estiver com a crise. Mas eu quero te falar um pouquinho de como evitar que chegue a essa situação. Como eu já disse, a ansiedade, ela é o medo, é a angústia, é a insegurança. Em outras palavras, é quando nós olhamos para o nosso dia a dia e percebemos que nós não temos o controle de nada. Em Mateus 14, 25, vamos ver o momento em que Jesus anda sobre as águas. E os discípulos, na mesma hora, acham que Jesus é um fantasma. Jesus, por sua vez, fala: "Não tenham medo. Coragem, sou eu." E Pedro, cheio de ousadia, disse: "Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está." E Jesus simplesmente disse: "Vem." Então Pedro desce do barco e vai caminhando até Jesus. Mas quando ele parou para reparar no vento forte e nas ondas grandes, Pedro começou a afundar. "Senhor, salva-me!" No mesmo instante, Jesus estendeu as mãos para Pedro e o segurou e falou: "Como é pequena a sua fé, por que duvidou?" Então ambos entraram no barco e o vento cessou. O que podemos aprender é que, enquanto Pedro estava focando em Jesus, quando ele só olhava para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para os ventos fortes, olhou para as ondas grandes, Pedro se sentiu com medo, se sentiu indefeso. Então ele gritou por socorro. Enquanto ele olhava para Jesus, ele sabia de que ele estava protegido. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a circunstância em que ele estava passando, ele teve medo. E Pedro afundou. Quando o nosso foco são as tempestades e as ondas grandes, nós afundamos. Esses ventos fortes e essas ondas grandes são as dificuldades do nosso dia a dia. Quando olhamos a circunstância em que nós estamos vivendo, nós temos medo. Mas quando nós focamos em Jesus, nós não afundamos. Nesses dias de ansiedade, filtre o que você escuta, filtre o que você vê. Não deixe ser levado pelas notícias ruins. Procure se distrair. Com a correria do dia a dia, você acaba se esquecendo de coisas essenciais para você. Então, aproveite esse momento não para pensar nas coisas ruins, mas para pensar naquilo que realmente importa. Foque naquilo que te dá esperança. Em Lucas 8:23, Jesus e seus discípulos estão dentro de um barco em uma travessia. Neste caminho, Jesus caiu no sono, porém veio uma forte tempestade e começou a encher o barco com água, colocando-os em perigo.
Os discípulos foram acordar Jesus, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Quando Jesus acordou, repreendeu o vento, repreendeu as grandes ondas e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: Onde está a sua fé? Admirados, os discípulos disseram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ei, Jesus sabia da sua identidade. Ele sabia por que ele tinha vindo aqui para a terra. Ele sabia qual era o seu chamado, qual era o seu propósito. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não iria morrer por conta de uma tempestade, por conta de uma forte onda. Quando você sabe qual é a sua identidade, por que você está aqui e quem está contigo, nada acaba com a sua fé. Nessas situações que eu falei, Jesus fala sobre fé. Como é pequena a sua fé? Por que duvidou? Onde está a sua fé? Nós precisamos ter fé quando tudo desmoronar, mesmo quando parecer que uma forte onda vai te atingir. Em Filipenses 4:6 vai dizer: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo aquilo que Ele já deu. Então vocês experimentarão a paz que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que nós não possamos viver preocupados. Eu sei que somos humanos e que uma hora ou outra nós vamos nos preocupar, nós vamos ter medo, nós vamos nos sentir angustiados. Eu sei, mas há um Deus que está olhando para você. Há um Deus que, quando você pensar que vai afundar, Ele vai estender a mão e vai te segurar. Há um Deus que te conhece pelo nome. Lembre de olhar para aquilo que te dá esperança. Lembrem da promessa de Deus para a vida de vocês. Lembrem de respirar fundo, de ter uma imaginação guiada. Lembrem de se distrair e aproveitar o momento com a sua família. Para rir, para jogar, conversar. Aproveite também para orar e para meditar. No meio à correria do dia a dia, você está tendo uma oportunidade para silenciar o turbilhão de pensamentos que te rodeiam e olhar para aquilo que realmente importa. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se precisar conversar, pode falar com a gente por e-mail, pelo direct, ou simplesmente pode deixar aqui nos comentários que nós iremos responder. Você não está sozinho, nós estamos juntos nessa. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, não acredito. Se inscreva, por favor, deixe seu like e compartilha com seus amigos. Toda semana estaremos postando vídeos novos para edificar a sua vida. Um forte abraço, um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau!